Bom dia, você está ao vivo, Edith Machado. Bom dia. Eu, Edith e Lili, claro, né? Que a Lili tá sempre conosco aqui, né, Lili? Lili é maravilhosa. Ela é a nossa... Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Ela é a nossa companheira matinal das mulheres. Né, Lili? Deve estar morrendo de saudade da Juju, porque Juju agora já está falando que está com saudade de mim. Que coisa boa. Porque eu conversei com ela, eu falei, pode falar que você está com saudade, eu não vou te buscar. Aí agora ela já está falando que ela está com saudades, então eu já estou feliz por causa disso. Entendeu? Então, né? E daqui a pouco ela tá aqui de novo para brincar com a Lili. Lili é linda. Eu sempre faço amizades com os animais, adoro. Meus amigos. Gente, bom dia. Tô aqui com a maravilhosa Edith. Ela sabe tanto que eu tenho, né? De carinho por ela. E eu fiquei muito feliz quando ela topou participar do Diversitate, né? Que é justamente isso, que são esses assuntos diversos que a gente coloca aqui em pauta. E falar sobre o feminino é muito importante pra gente, né? Pra gente ter esse empoderamento. E é muito engraçado porque quando a gente fala de empoderar, muita gente acha que empoderar é o físico, é a roupa, e não é, né? O empoderar é você. Eu vou buscar as meninas de short, de chinelo, de camisa de malha, e não é por isso que a que tá ali do lado, toda de salto, de calça jeans, ela é mais do que eu. Então acho que esse é o verdadeiro sentido, né? Eu não gosto muito da palavra empoderar. Porque eu acho que exatamente por que você falou, assim, eu acho que a gente deturpou um pouco essa ideia, né? Eu gosto da palavra apoderar. Eu acho que a mulher precisa se apoderar de si, né? De se apoderar da sua história, se apoderar da sua imagem, do seu corpo, da sua autonomia. Eu acho que o apoderar, sabe, isso é meu, essa sou eu, essa é a minha história, esse é o meu espaço. Isso é incrível. O empoderamento, às vezes, a gente confunde um pouco. Justamente. Então é bom isso, né? Eu gostei do apoderar. Por isso que eu sou apoderada, que eu vou buscar de chinelo, eu levanto do jeito que eu levanto, eu vou no supermercado. Então é indiferente o que vem. E falando em apoderamento, vamos falar quem é Edith Machado. Conta um pouquinho de você pra gente. Essa pergunta é difícil, né? Quem é Edith Machado? Bom, eu acho que eu sou várias, né? Assim, mas eu sou uma apaixonada pelo universo feminino, né? Sou filha, sou a mais nova de 5 irmãs. Então na minha casa são 6 mulheres e meu pai. A minha irmã teve 2 filhas, né? Então as primeiras netas foram meninas, aí depois que vieram os meninos, então hoje tem 2 meninos e mais uma menina. Então assim, é uma família de mulheres, né? Então, primeira coisa, eu acho que eu sou muito ligada ao universo feminino, de verdade, isso é parte da minha história. Então eu sou filha, eu sou irmã, sou esposa, né, do George Machado. Tenho uma relação com o George a gente fez terça-feira, a gente fez 19 anos de casado, muito tempo. E sou, eu acho que eu sou uma buscadora. Eu adorei o vinho. O vinho da esperança, acho que saiu. Adorei. Então, acho que eu sou uma buscadora, sabe? Eu quero viver cada vez mais a minha história, tô sempre buscando conhecer coisas. Hoje sou terapeuta, né? Como que você iniciou essa carreira de terapeuta? O que te motivou a ser terapeuta? Então, eu sempre falo que as pessoas escolhem, né? A gente tá vivendo um momento e eu acho isso muito bom, porque o mundo tá precisando muito de cura. As pessoas escolhem ser terapeuta, né? Hoje em dia, muitas pessoas estão indo por esse caminho, que eu acho incrível. Mas eu não escolhi ser terapeuta, assim. A vida foi me levando para esse lugar. Porque, na verdade, quando eu me formei, a minha primeira formação é em artes visuais na UFMG. Então, fui fazer belas artes. Na época era belas artes, né? Então, fui ser artista. Isso era uma coisa que eu adorava. Eu sempre desenhava muito. Vejo Júlia desenhando, assim, né? Aquilo era a minha vida, assim, quando eu era criança. E aí, fui fazer artes. Mas quando eu me formei, eu já estava casada.
Então eu precisava, a gente sai da faculdade de artes meio sem saber o que fazer da vida, né? Assim, a gente sabe muito de arte, mas sabe pouco de vida mesmo, de como colocar a sua arte na rua e no mundo e tal. Então eu fiquei meio perdida e fui ter uma empresa e saí desse mundo da arte. Fui para uma empresa, fui trabalhar outras coisas e aí em 2012 eu estava muito desconectada da minha arte. Eu falei, eu quero voltar, mas como voltar? Eu não queria simplesmente voltar fazendo coisas. Eu queria uma coisa, eu estava buscando algo mais. Aí eu descobri a arte-terapia. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em arte-terapia, mas nunca pensei em trabalhar com arte-terapia. Nunca pensei. Eu trabalhava em escola, eu tinha uma empresa, dava aula em escola. Até que um dia eu fui demitida da escola, que era o meu trabalho dos sonhos, assim, porque na verdade eu não tinha licenciatura, eu era bacharel, né? Então eu não tinha licenciatura e aí mudou a lei, então eu não podia dar aula para crianças, que era o que eu fazia. E aí a escola falou, olha, você só pode, vai lá, faz uma pedagogia, faz uma faculdade e volta que a gente te espera, mas agora você não pode ficar. Eu fiquei arrasada, né? Eu fiquei naquela situação assim muito difícil. E eu falei, olha, sou formada em arte-terapia, vou começar a atender. Aí ofereci para algumas pessoas de graça, 10 sessões. Comecei esse processo. E aí uma pessoa gostou. Assim. A gente conversa meio assim. Eu falei, olha, eu vou... Ninguém falava de arte-terapia na época, era 2014. Ninguém falava de arte-terapia, poucas pessoas sabiam. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Ofereci para algumas pessoas, elas começaram a fazer. Antes de eu terminar o processo dessas pessoas, eu já tinha mais clientes que elas foram gostando e foram falando. E aí, quando eu vi, eu tava terapeuta, assim. E aí, como apaixonada pelo universo feminino, fui trabalhar com mulheres, fui estudar sobre mulheres e foi assim. E aí vem a minha pergunta. Você é especialista em mulheres, né? Quais são os desafios que você encontra? Porque trabalhar com mulheres, a gente está no dia a dia aí, a gente sabe que, né, os maiores desafios são as mulheres darem oportunidade para as outras mulheres. Uhum. Eu falo muito, a mulher, para ela dar uma oportunidade para uma outra mulher, ela tem que ser muito apoderada. Sim. Porque muito. Se ela não for muito confiante, ela não dá espaço para uma outra mulher entrar. Uhum. Então, assim, qual é o seu maior desafio com as mulheres? Então, eu acho que o maior desafio de uma psicoterapia voltada para mulheres é justamente trabalhar a autonomia. A mulher se permitir ser, se permitir ter desejo, se permitir ter inveja, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala dessa coisa da disputa do feminino, né? A gente fala de uma emoção que na nossa sociedade está muito lá jogada para debaixo do tapete, que ninguém fala nela, que é a inveja, né? Todo mundo tem inveja. Inveja é uma coisa natural e a inveja não é ruim, porque ela aponta para você aquilo que está faltando na sua vida. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante num processo terapêutico com mulheres é trabalhar a autonomia dessa mulher se permitir sentir, desejar, querer, colocar o seu desejo e pagar o preço dele, né? A autonomia é uma coisa que não se ensina para as mulheres. Se ensina esse empoderamento, que é eu vou ter poder. E se eu vou ter poder, quer dizer, eu sou maior que você. Porque se eu vou ter poder, é sobre isso. Eu tenho poder, você não tem. Então, a gente começa a hierarquizar as coisas. E a autonomia não. Eu quero ser autônoma, mas eu quero que você seja também. Eu quero ter o meu negócio, mas eu quero que você tenha também. Por quê? Porque a autonomia, ela não tem que... Você não tem que ficar lutando por poder, por espaço. Você sabe qual é o seu. Então, eu acho que falar de autonomia para as mulheres é urgente e necessário demais. Eu falo muito nessa questão também de mães de autistas, né? Sim. Porque as mães de autistas, muito nos meus grupos de trabalho, né? Elas se anulam, né? Elas se anulam como mulher, elas se anulam como profissionais, porque elas vivem aquela situação. Elas largam tudo na vida para cuidar dos filhos, das pessoas com deficiência. E eu acho né? que uma coisa, né, com mães, a mãe tem que sentir dor, né? Ela tem que ter autonomia de falar assim, olha, eu tô cansada, eu tô sentindo dor, eu tô chateada, porque a maternidade é maravilhosa, mas ela tem um monte de desafios. E às vezes nem a autonomia para falar assim, olha, eu tô muito cansada hoje.
né? Eu tô cansada, eu tô chateada. Não tem. Ela tem sempre que ser a heroína, a forte. Então ela cuida do filho, né? Ela tá e ela ali. não tem, muitas vezes ela não tem força para brigar. Sim. Então ela se contenta com o que ela tem. E nem pode, né? Nem pode Nem brigar. pode, Porque nem não. pode. Porque a mãe Se eu perfeita. brigar, eu vou perder. A mãe perfeita dá conta de tudo, né? A mãe perfeita, ela. Então, assim, a autonomia ela é pra isso, pra essa mulher poder sentir, pra essa mulher poder virar e falar assim, olha, sabe, não é responsabilidade só minha também, né? Como que você define o feminino, Edith? Então, eu acredito muito que feminino, ele é consciência. O feminino, ele é consciência. A gente confunde às vezes porque tem os arquétipos do feminino. Então, a mãe é um arquétipo do feminino, a mulher, a super-heroína é um arquétipo do feminino, a mulher fatal, né, super sensual, ela é um arquétipo. Então, quando a gente fala às vezes de feminino, às vezes eu pergunto assim, o que você pensa que é o feminino? As mulheres falam delicadeza, sensualidade. Não, feminino é consciência. É você ter consciência de quem você é você ter consciência do seu mundo interno, porque o feminino é tudo que está dentro, né? São as emoções, são os sentimentos. Então, quando você está na consciência, você está no feminino. Quais são os maiores desafios das mulheres hoje? Que você na sua autoexpressão, o que você vê que são os maiores desafios? Não, são tantos, né? Mas alguns. São muitos, assim, mas eu por exemplo, se eu for falar aqui, eu vou falar eu não gosto muito de falar, né, gente? Mas eu vou falar um pouquinho. Eu acho que tem, além dessa questão da autonomia, né, eu acho que é o desejo. É muito difícil para a mulher bancar o desejo, né? O desejo dela. Eu não tô falando só o desejo sexual, assim, tô falando o desejo da vida mesmo, né? O desejo de ser. Então, assim, eu vejo tantas mulheres aprisionadas nessa coisa do não posso sentir, sabe? Eu não posso sentir, eu não posso querer. Mas isso vem de uma criação, não? Isso vem dos nossos ancestrais. Não? A gente carrega muito isso. Cortar essas crenças, isso é muito difícil. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Bom, aí a gente vai entrar numa coisa que às vezes as mulheres discutem muito comigo, porque assim, eu acho que não tem jeito da gente falar de feminino se a gente não falar de patriarcado. É muito difícil, porque o que acontece? Quando a gente fala de desejo e você fala assim, mas isso vem das nossas ancestrais? Com certeza, né? As nossas mães, as nossas avós, mas todas nós estamos dentro de um lugar que é o patriarcado. Nós estamos dentro de uma dinâmica patriarcal. E essa dinâmica patriarcal diz, você não pode desejar. Você pode se colocar dentro de um padrão. E aí, legal, dentro desse padrão você pode. Mas você não pode desejar. E aí a gente cresce realmente pronta para servir. Porque a mulher cresce esperando o servir. Ela aprende a necessidade do outro, ela aprende a esperar pelo primeiro beijo, ela aprende a esperar pelo filho, ela aprende a esperar pela vida, né? Ela tá sempre na espera. E nessa espera a gente para de desejar, mas a gente aprende a servir. Porque essa é a dinâmica patriarcal. Então, assim, qual é o maior desafio das mulheres para mim hoje, das mulheres que eu cuido, né, que eu acompanho? Desejo. Banca o seu desejo. Eu quero ser uma grande profissional, eu quero o desejo de ser uma mulher livre, eu quero o desejo de ter um companheiro. Não, a gente não pode. Mas a gente pode servir o outro. E é engraçado porque todas as vezes que eu preciso ser forte, eu falo, vem Catuxa, da minha avó. Né? Olha que legal. Vem Catuxa. Então, assim, minha avó na década de 60, ela pegou os filhos, colocou debaixo do braço e foi pro palácio conversar com o Juscelino, pedir bolsa de estudo para eles em Belo Horizonte. Entendeu? Aí eu falo, vem cá, força, eu tô precisando de você. Mas se a gente usasse só essa força, mas não, a gente carrega a bagagem inteira que a gente tem de mãe, do que é. Não é só essa força que a gente carrega.
a gente tem que receber o pacote completo, né, Paty? Assim, não dá pra gente pegar a bagagem dos nossos pais, avós e falar assim, não, eu quero isso, mas o resto não quero. Não, a força tá justamente em a gente pegar o todo. Exatamente porque hoje você pode olhar para a história da sua avó, que é uma história incrível, né? Pensa na força dessa mulher que pega os filhos e vai lá no político, né, que tinha um grande poder e fala, olha, eu quero que os meus filhos estudem. E conseguiu. Imagina a força dessa mulher. Mas é claro que em muitos momentos ela foi vulnerável. E isso é maravilhoso, porque isso também te propõe essa vulnerabilidade. Olha, eu também posso ser vulnerável. Será? Ela saía a cavalo armada atrás do meu avô. Será que ela... Eu não sei se ela era bem vulnerável. Assim. Eu não sei se ela era bem vulnerável assim, não, mas tudo bem. Depois eu procuro saber se ela tinha... Mas eu acho que é até por isso, sabe? Olha, talvez ela não tenha tido esse espaço. Mas com certeza em algum momento ela sentiu medo. Com certeza em algum momento ela sentiu dor. E sim, agora você pode ser forte, mas você também pode falar assim, nesse momento eu preciso ser cuidada. Isso é incrível, isso é uma liberdade, autonomia. Isso é autonomia. Tem uma coisa que eu adoro quando você fala do feminino e do masculino que a gente tem. Né? Que a gente tem o masculino. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente controla isso? Como é que... assim, feminino e masculino são duas forças, né? Que a gente tem, você tem, eu tenho, os homens, as mulheres, todo mundo. Nós somos compostos dessas duas forças que se complementam. Então, assim, a gente tá num meio, né, numa sociedade que fala muito pra gente, olha, vai pra fora. Usa o seu masculino, que é justamente a nossa capacidade de ir, de construir, de fazer, né? O masculino é o pra fora e o feminino é o pra dentro. Só que esse masculino, ele só tem força se esse feminino tiver fortalecido. Se a gente tiver dentro da gente essa força de entender o que a gente está sentindo, aceitar o que a gente está sentindo, aí a gente começa a ir para o masculino de uma maneira mais consciente também, né? Mas o masculino é essa força super importante que vai colocar toda essa energia feminina na matéria. O masculino materializa, o feminino sente. Como é que a gente pode nutrir esse feminino nosso? Bom, primeira coisa eu acho que é se conhecendo, né? A gente precisa vir pra dentro, se conhecer, conhecer os nossos sentimentos, aceitar o que a gente tá sentindo, porque muitas vezes a gente nem aceita, né? A gente não quer, não. Como eu disse da inveja, né? Antes. Eu tô sentindo inveja. Eu olho pra pessoa e sinto inveja dela, não, mas eu não posso sentir. Então a primeira coisa começa a perceber o que você tá sentindo. Agora, a nutrição do feminino, ele está justamente nessa conexão com aquilo que te faz vivo, porque feminino é vida, né? O feminino, ele é vida. Então, por exemplo, pra mim, nutrir feminino é ir pra natureza, né, é estar entre mulheres, né, a roda de mulheres ela é importante, é realmente conectar com as minhas emoções, é ter um tempo pra sentir. Eu sou uma pessoa, eu falo muito que eu sou orgânica, sabe? Eu não gosto dessa coisa que atropela, eu gosto de parar, de sentir. Cada pessoa vai ter uma coisa pra nutrir o seu feminino, o seu mundo interno. Mas para isso você precisa se conhecer, né? Você precisa entender quem você é. E você consegue ver essas diferenças, por exemplo, de faixa etária de mulheres? De feminino, de faixa etária diferentes? Por exemplo, a gente está hoje numa... que às vezes você ainda escuta, né? Você ainda escuta isso. Mas mulher de 50 usar uma saia, mulher de 50 ter cabelo grande, a gente ainda escuta isso. Uma mulher de 50 namorar com um cara mais novo. Esse é o nosso dia a dia. Né? Então, você encontra, você lida com essas diferenças do feminino. O tempo inteiro, né? Porque, como eu te disse, não tem jeito da gente falar de feminino sem a gente falar de dinâmica patriarcal, né? Essa é a dinâmica patriarcal. Então, você tem lá uma caixinha, você precisa se enquadrar nela. E aí, é justamente aí que a gente volta na história da autonomia, né? Então, assim, hoje eu vejo que as mulheres estão envelhecendo de uma forma nunca antes vista. Primeiro porque as mulheres estão enfrentando essa questão do etarismo, né? Então, hoje em dia, a gente vê na internet, eu acho uma coisa tão triste, assim, né? Mulheres de
50 mais, 60 mais, que começam a postar coisas, né? Realmente de vivendo a vida, e tem um monte de comentário lá. Essa velha, você não tem vergonha. Eu acho isso, assim, absurdo, né? Mas existe. E comentários de mulheres. Comentário de mulheres. De mulheres. A maior parte de mulheres, né? Então, o que acontece? Hoje, as mulheres estão envelhecendo de uma forma nunca antes vista. A gente está fazendo história, né? Porque hoje começou a se falar um pouco da menopausa. As mulheres estão, sim, vestindo a roupa que quer, envelhecendo melhor, vivendo a vida depois que os filhos saem de casa. Isso é incrível, né? Então, as mulheres 40 mais, elas estão ganhando uma força inimaginável, assim. Porque precisam lutar juntas. Precisam porque elas vão lutar passar juntas. por tudo isso. E isso para as mais novas, para as mulheres de 20, isso é maravilhoso. Porque essas mulheres de 20, de 30, elas podem sair desse lugar. De eu é que sei, eu é que vou fazer. Eu tinha uma professora que falava assim, olha, quando as mulheres mais velhas, né, quando as mulheres anciãs, as mais velhas, elas começarem a tomar o poder delas, as mais novas vão poder descansar e vão poder viver a vida com mais liberdade. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque, na verdade, hoje é o contrário, né? E a gente tem que colocar essas mulheres nesse lugar, assim, né? Assim, eu me coloco junto, porque eu tenho 47, né? Já tô na menopausa. Então, assim, a gente tá fazendo história com... O chazinho hoje foi especialmente... eu amei o chazinho. Amei. Como colocar o feminino nessa linha sistêmica, né? Acho que você vai ter que explicar um pouquinho o que é a linha sistêmica para as pessoas entenderem. Você coloca esse feminino, como que é isso? Como é esse trabalho de... O pensamento sistêmico, bom, todos nós nascemos dentro de um sistema, né? Então a nossa família é um sistema e a gente nasce dentro desse sistema, então a gente acolhe toda a bagagem desse sistema. Quando a gente fala de feminino, isso fica ainda mais importante, porque como o feminino é o mundo interno, né? Então a gente começa a entender que o meu mundo interno, ele é composto das emoções da minha mãe, das emoções da minha avó, das emoções da minha bisavó. Então o sistêmico é esse pensamento que traz toda essa bagagem ancestral para você. E aí eu sempre falo para as mulheres, se você quer trabalhar o seu feminino, faz a árvore genealógica do seu feminino. Qual é a história da sua mãe? Qual é a história da sua avó? Qual é a história da sua bisavó, das suas tias, das mulheres que compõem você? Porque todas nós somos compostas de todas essas mulheres. Então, quando você conta, por exemplo, a história da sua avó, da força da sua avó, é claro que isso é uma bagagem que você traz, né? É claro que isso tem a ver com a sua própria história. E você vai ver, assim, até hoje, eu tenho 9 anos de trabalho com mulheres, até hoje não teve uma mulher que fez a sua árvore genealógica do feminino e não encontrou histórias muito parecidas. Femininos que lidam com traição, por exemplo, femininos que lidam com aborto, femininos que lidam com o silêncio, né? A minha história, por exemplo, da minha família, são mulheres silenciadas, né? São mulheres que não têm voz. Mulheres que lá tem a árvore genealógica da família e não tem as mulheres, só tem os homens. Olha que coisa incrível, mulheres que morriam jovens, que os seus filhos eram criados por outras mulheres. Eu falo isso da Avocatuxa, essa brincadeira, mas as mulheres da minha família, eu já vejo essa força. A minha mãe passou por um tratamento de quimioterapia que em nenhum momento nós não vimos ela falando que não daria certo. Ou que quisesse usar uma peruca, ou que não, eu estou passando por isso e eu vou sair, e tá aí até hoje. Entendeu? E graças a Deus, então, essa força, a minha família eu já vejo tem, claro, uma parte sistêmica que é mais complexa, mas essa força a gente carrega, mas não usa às vezes. Mas aí isso é que é legal, assim, você entender que, olha, a história da minha família é de mulheres fortes. Então, o que você pensa? Primeiro quando você tiver medo, exatamente isso que você faz, pega essa força, mas peraí, eu venho de uma linhagem de mulheres fortes, isso aqui que eu quero construir, esse projeto que eu quero fazer, eu vou colocar essa força. E ao mesmo tempo, para você entender que essas mulheres precisaram ser fortes e muitas vezes elas passaram por cima das próprias necessidades emocionais para serem fortes.
E aí você não fazia a mesma coisa. No meu caso, por exemplo, em que as mulheres são silenciadas, escrever um livro foi uma cura para mim. Porque não existe voz para essas mulheres. E de repente eu escrevo um livro. E aí isso é colocar minha voz no mundo e é colocar a voz de todas essas minhas ancestrais que foram completamente silenciadas. Essa é a força de você pensar no feminino sistêmico. Eu usei muito essa força quando Júlia dava muita cabeçada. Eu acho que eu usei essa força aí desse feminino nessas horas, porque Júlia, ela dava, pra quem não sabe, se ela estava aqui, ela era contrariada, ela se jogava e batia a cabeça no chão. Muitas vezes ela pequenininha, ela já foi tirada, o pai segurando os 2 braços, eu segurando as 2 pernas para tirar ela do shopping, porque ela dava a cabeçada e ela não parava. Viagens minhas, eu gastava que ia daqui para casa da minha mãe 5 horas, eu gastava 12 horas, porque ela não aceitava vir embora de lá. E isso foi uma fase muito difícil, porque foi uma fase que durou muito. A Lili, quando era pequenininha, ela segurava a Júlia, a coisa mais maravilhosa do mundo, ela segurava a Júlia pelo ombro, pra Júlia não bater a cabeça. Ela me ajudou muito. Então eu acho que essa foi porque tinha hora que eu falava. E quando eu fiz o Mãe Conta Nossa História, que tá no YouTube, que é muito bacana, a minha história foi sobre isso, da Júlia não querer vir embora e das cabeçadas que ela dava. E ela escutou essa história. E um dia, isso há 3 anos atrás, foi na pandemia, eu falei alguma coisa, ela foi lá na parede e ela deu uma cabeçada. Eu saí de mim, não era a Tatiana ali. Eu fui tão forte com ela que eu falei, não. Eu falei, nunca mais você vai fazer isso, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida, Júlia. Eu falei com ela, e eu tive que ser forte com ela ali, porque eu segurei ela, eu falei, não, cabeçada eu nunca mais eu vou passar. Por quê? Porque eu acho que ela escutou a história, porque eu tava escutando no YouTube o tempo todo, aquela coisa de treinar, de tal. E ela lembrou, falou, opa, funcionava naquela época, deixa eu voltar a dar uma cabeçadinha aqui. Sim. Só que aí ela me desorganizou. E ela nunca mais. Então, às vezes, eu acho que essa força aí desse feminino eu trouxe ali naquela hora, porque eu falei. E a força que você... E sem querer, né, assim, eu tava consciente ou inconsciente, né, Tati? Você repete a história da sua avó quando você luta pelas suas filhas, pelo direito delas. Porque a sua avó, lá atrás, ela fez isso, né? Levou lá no Juscelino os filhos, etc. E agora você faz o mesmo. Você luta pelo direito das meninas, né? Você se engaja em toda essa história. Isso é você, de uma certa forma, levar pra frente aquilo que a sua avó começou lá atrás. Isso é uma herança familiar muito potente. Eu escutei uma coisa outro dia, não vou citar nomes, tá? Mas eu cheio de mães, né? Mães solos também, lá, e eu escutei de uma pessoa falando, eu me considero pai adotivo de todos os autistas. E quando eu escutei aquilo, eu senti tanta dor naquilo, e ver aquelas mães aplaudindo aquilo, porque eu falei, gente, não, eu não tô escutando isso, sabe? Então, assim, eu acho que todas as mulheres, elas tinham que, sabe, falar, opa, peraí, cadê? Não é assim que funciona, sabe? Isso aqui, né? Mas foi uma coisa muito forte pra mim escutar aquilo ali, porque todo mundo tem que brigar, justamente, trazer essa força pra brigar, e eu tô falando no lado do direito dos nossos filhos, né, que aí a gente acaba, né? Você pode me compartilhar alguma história de alguma mulher que mudou a sua vida? Uma história de uma mulher que mudou a minha vida? Eu acho que a história da minha mãe é uma história muito forte, assim, né? A minha mãe, ela passou por muitas questões, assim, de família, foi rejeitada pela mãe, viveu uma história muito de muita dor com essa mãe, se casou, meu pai era caminhoneiro, então ele viajava muito, ela cuidou de 5 crianças sozinha, né? Meu pai vinha, né, ele voltava e tudo, mas ele ficava, né, viajando muito. Então, hoje eu paro e penso numa mulher, por exemplo, quando ela mudou pra cá, ela não conhecia ninguém. E ela já tinha
se não me engano, as minhas 3 irmãs, né? Ela já era mãe de 3. E ela casou, assim, muito sem saber de nada, né? Muito sem saber das coisas da vida, foi aprendendo tudo sozinha. Então, assim, a minha mãe tem uma história de força, assim, quando eu olho pra trás e vejo o quanto ela deu conta. E ela não teve estudo, né? Ela estudou até a 4ª série, ela não teve estudo, ela não tinha nenhuma rede de apoio. Nenhuma rede de apoio. Passando por muitas dificuldades emocionais. E ela deu conta, sabe? Então, assim, hoje, quando eu penso na minha mãe, eu penso quanto ela é uma força da natureza, assim. Então, eu acho que a história da minha mãe muda muito a minha vida, mudou muito a minha vida, transforma muito a minha vida, assim. E a nossa relação não é uma relação fácil, assim. É uma relação construída, né? Dia a dia. É mãe e filha. Mãe e filha, exatamente. Mas assim, eu sou muito apaixonada pela minha mãe e acho que eu admiro ela pela mulher que ela é. Muito, muito forte, assim. Ela sangrava a gravidez inteira, ela tinha gravidez, as gestações dela foram muito difíceis, mas ela estava ali, uma mãe incrível, assim, né? Eu agradeço muito a minha mãe, ela me ensinou muito a força que eu tenho hoje. Com certeza é dela. Sim. E Júlia e Sofia também são. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre meditação? Vamos. A gente tem um canal, né, no YouTube, que eu acho que se eu praticasse, gente, eu ia ser tão mais calma, eu ia dar tanto menos problema pra ela, sabe? Eu creio muito nisso, entendeu? Mas eu ainda não consigo. Eu sento, sabe? Eu tento, mas aí eu penso em tudo que eu tenho que fazer, que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, arrumar a casa, limpar a casa, fazer almoço, cuidar de Sofia, ainda tem que estar aqui com a unha bonita, fazendo bolo. Eu não consigo. Gente, olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Essa mulher, ela é tão incrível, porque eu cheguei aqui, tem um bolo, e ela fez esse bolo. Eu cheguei aqui 8h30 da manhã. Ela já tinha levado a Sofia pra escola, já tinha feito um monte de coisa. Já tinha brigado com a Sofia por causa de música no carro, que eu não tô aguentando mais brigar. Tudo, e fez um bolo. Ela fez um bolo com calda e tudo. Vocês não estão acreditando. Mas o que te inspirou a ter esse canal de meditação no YouTube? Então, eu sou muito ansiosa, né? As pessoas não Sério? acreditam quando eu falo, mas eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. Né? Já tive depressão, tive síndrome do pânico, já vivi na adolescência várias questões assim. E aí, por essa ansiedade ser muito forte, né, chegou um momento, eu nunca quis tomar remédio, assim, não que eu acho que tem algum problema, muito pelo contrário, eu acho que o remédio ele ajuda, mas eu particularmente não queria tomar remédio, não queria seguir esse lugar. Então eu pensei, bom, aí fui ao psiquiatra, ele falou, olha, o caminho é o medicamento, eu falei, não, eu não quero. Qual é o outro caminho? Ele falou, o outro caminho é atividade física, meditação, e foi falando um monte de coisas. E aí, nesse momento... Ai, desculpa. Nesse momento, eu falei, bom, então eu vou pro caminho da meditação. E aí, eu comecei a meditar e meditação hoje pra mim é vida. Assim, é algo que, quando eu não tô bem, você pode saber que eu não tô meditando. Assim, eu preciso meditar, já virou uma coisa, assim, de hábito mesmo. E aí, o canal de meditação, na verdade, ele se criou na pandemia. Porque eu tinha um grupo de meditação antes da pandemia, quando começou a gente parou tudo, e aí quando começou a pandemia, que eu vi toda aquela coisa, eu falei, gente, eu quero contribuir com alguma coisa, o que eu posso fazer? Aí eu falei, bom, eu posso fazer, eu já tinha feito na quaresma 40 dias de meditação, pelo YouTube, pelo Instagram, então a gente fazia ao vivo e tal, eu já tinha tido essa experiência 2 anos seguidos, eu falei, bom, então eu vou fazer meditações todos os dias. E foram 40 dias de meditação na pandemia, todos os dias. Eu não consegui fazer um. Eu começava e deixava lá, e aí as pessoas foram pegando e foram fazendo. E aí começou, assim, aí eu fiz depois um infoproduto, né? Um curso online de meditação. E aí nunca mais parei. Como assim. que a meditação pode ajudar as mulheres, Edith? Nossa, eu acho que meditação pode ajudar todas as pessoas, assim, né? Primeiro porque já existem estudos que comprovam isso não sou eu que tô falando, né? Existem estudos sérios que comprovam não só o quanto a meditação melhora o indivíduo, mas quanto a meditação melhora a comunidade, né? Existem estudos sérios, mas eu acho que para as mulheres isso é tão essencial, porque, assim, não tem jeito de você se conectar com o seu feminino se você não parar
e não olhar para o seu mundo interno. E a meditação te propõe isso. Então, assim, depois que você para, não é parar de pensar, né? Não, é justamente observar o que você está pensando. Porque observar o que você está pensando é entender sobre o seu feminino. Eu falei que feminino é consciência, então, assim, meditação traz essa consciência. É como se a meditação limpasse um vidro que está todo sujo, assim, todo embaçado. A meditação vai limpando ali, te trazendo mais consciência sobre você. E como que uma pessoa ligada no 220, como que ela pode começar a fazer essa meditação? Ou tem alguma dica para... Você tem algum ensinamento pra gente? Assim, eu não tô falando pra mim não, tá, gente? Mas é porque eu conheço pessoas assim. A minha amiga, né? Minha amiga... Bom, eu acho assim, primeira coisa é entender que existem milhares de tipos de meditação. Então, a gente precisa desconstruir aquela ideia de que meditação é sentar, fechar os olhos, ficar ali quietinho 1 hora. Não, existem vários tipos. Existe a meditação ativa. Então, por exemplo, eu não consigo sentar para meditar, mas eu consigo fazer uma caminhada, ali pode ser a minha meditação. Como? Eu não vou colocar fone nem nada, eu vou começar a trabalhar a atenção plena. Então eu vou começar a sentir o vento batendo na minha cara, vou ver as cores das árvores, vou usar os sentidos. Né, o gosto na minha boca, o que eu tô vendo, o que eu tô ouvindo, a minha pele, né, o tato, enfim, eu vou começar a sentir mesmo. E estando no momento presente. Então vem o pensamento, mas eu volto para agora. Eu tô caminhando, eu tô respirando, eu tô vendo as cores, eu tô ouvindo os barulhos, eu tô consciente no momento presente. Essa é uma super meditação. E é uma meditação para quem gosta de movimento. Agora você pode começar com 1 minuto por dia. Eu vou ficar 1 minuto meditando. 1 minuto só? 1 minuto só. É suficiente. Nossa, depois você começa 2. Depois você começa Deitada, 3. Você pode fazer. O importante é você estar alerta. Tem uma outra coisa que eu adoro dela, né? É formada em Belas Artes, então a gente é obrigada a falar sobre isso. Sobre as mandalas. As mandalas. De onde essa vontade já vem lá de trás, desde o curso de Belas Artes ou não? As mandalas entraram depois na sua vida? Não, assim, as mandalas entraram depois e de uma forma assim, porque eu adoro um monte de coisa, então eu fui estudar numerologia. Nada a ver com nada, mas aí eu fui estudar numerologia porque eu fiquei curiosa, fui querer saber. E aí eu descobri as mandalas. As mandalas, o poder das mandalas, né? Tem as mandalas de padrão 6, 8, 3, enfim. E aí eu fui... ela tá indecisa. Ela não quer. E aí eu fui estudar as mandalas e aí eu comecei a fazer as mandalas para as pessoas, assim, inclusive eu fazia mapa numerológico na época, e aí eu comecei a fazer as mandalas ligadas e tudo, mas aí a mandala surgiu para esse caminho de arte, e aí eu fui descobrir que a mandala também é um processo meditativo. E isso foi antes de eu fazer arte terapia. Quando eu fui fazer arte terapia, Jung tem um trabalho com mandalas. Aí que eu fui estudar mandala, e aí que a mandala realmente entrou na minha vida, como um processo terapêutico, como um processo de cura, como workshops para outras pessoas. Então, antes de eu fazer as mandalas dessa forma, foi por essa curiosidade da numerologia. Mas as mandalas... mandala, ela pode ser essa arte terapia? Pode. Jung tem esse trabalho incrível, a Anísia da Silveira também tinha. A mandala, na verdade, né, quando você começa a mandala, você começa a pintar pelo centro. Porque ali você está primeiro se centrando. Então, o que é o se centrar? É o vir pra dentro e Eu sempre comecei dos pequenininhos. Você começa pelo centro para você expandir. Então, primeiro você se centra e aí você vai expandindo. Então, para Jung, as mandalas simbolizam esse processo de individuação, onde você está se procurando a sua essência ali. Aí você começa pelo centro para se sentar e vai expandindo a consciência. E aí a mandala começou a vir para o processo terapêutico dessa forma. Agora, claro que nós vamos falar da Edith, escritora, né? Tantas Ediths. Tantas! Será que eu vou conseguir chegar até o final? Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final, não. Edith Machado, ser feliz é uma arte. Gente, e dentro do livro, vocês não têm noção, tem mandalas pra gente colorir, entendeu?
E eu queria saber como surgiu. Você falou um pouco da né, sim. de autocura ali do livro, mas como que surgiu o que te inspirou a escrever O Ser Feliz é uma Arte? Primeiro, por causa do que eu te falei, da herança das mulheres da minha família, né? Porque eu achava que tinha que ter essa voz, assim. Eu queria fazer isso, né? Mulheres tão silenciadas. Mas isso é parte de um processo meu, né? De um processo de cura meu. Eu passei por umas questões emocionais muito profundas, assim, quando eu comecei esse processo de ser terapeuta, que eu realmente comecei a cuidar de pessoas. Eu falei, nossa, eu preciso, antes de mais nada, cuidar de mim. E aí eu entrei num processo de autoconhecimento muito profundo, fui buscar técnicas, fui buscar cursos, e aí eu comecei a colocar muito isso no Instagram. Né? Então eu começava a falar das minhas vivências, eu escrevia textos, e aí as pessoas sempre falavam, nossa, mas que texto lindo você escreveu. Às vezes eu tinha escrito um texto, sei lá, em janeiro, a pessoa me mandava mensagem, cadê aquele texto? Eu quero ler ele de novo. E aí as pessoas sempre me cobrando, escreve um livro, escreve um livro. Eu falei, gente, eu acho que realmente eu preciso escrever. Então eu decidi lançar no ano passado, exatamente porque eu falei, olha, vai ser um processo de encerramento, assim, de um tempo meu emocional, profundo, íntimo, e eu queria deixar ele materializado, e o Ser Feliz é uma Arte é isso. Tem alguma parte dele aqui que você mais goste? Alguma frase ou algum texto que a gente pode compartilhar um pedacinho dele aqui? Tem? Não, eu gosto do último texto, é o que eu gosto mais. Esse Escolha Ser Artista? Porque eu acho que ele é um convite. E eu acho que ele me emociona, porque eu acho que é isso. Cada um tem que ser artista da própria história, né? Uma vida com menos glamour e com mais verdade. Uma vida com medo e com coragem, porque tudo faz parte. Uma vida de movimento e superação. Uma vida que se resuma em materializar o amor. Sim, a vida exige destreza para realizá-la. A felicidade é quase um ofício. Ser feliz é uma arte. E eu escolho ser artista. E você? Lindo! Quem quiser adquirir o livro, pode ser no seu Instagram. Pode, né? Entrar lá no meu Instagram, conversar comigo pelo WhatsApp. E como é que a gente aplica as lições diárias desse livro aqui na nossa vida? Eu acho que cada um tem uma história, cada um tem um jeito, né? Não existe uma receita de bolo. Mas eu acho que só de você se colocar disponível para ser o melhor que você pode ser, para viver o melhor que você pode viver, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente se colocar disponível para a vida. Porque a gente está sempre envolvido com tantas mortes internas, né? Então, assim, você se disponibilizar para a vida, olha esse céu aqui, né? Olha quanto a vida é abundante. Eu quero viver o máximo da vida, eu quero viver toda a minha potência. Eu acho que se você fizer isso, eu acho que você já vai estar num caminho muito bom. Que bom. Gente, ela é demais, não é? Teve uma coisa que eu queria, né, lá atrás ter falado, que a gente não comentou, é sobre o que hoje é tão falado, né? Sobre a sororidade, né? E isso vem do feminino, e as questões que eu estava falando das mulheres não apoiarem as mulheres. E o que eu vejo muito, né, que eu já vivenciei, eu vivencio, vejo outras mulheres vivenciando. Por exemplo, você tem um congresso com vários palestrantes. Aí você recebe uma mensagem, você pode abrir mão do seu cachê? Mas os homens abriram? Não. Né? Então as mulheres, elas não vão juntas para a luta. Pera, eu preciso levantar essa mulher aqui, essa mulher está chegando. Ela precisa ser levantada. Muitas vezes porque ela não tem essa autoconfiança, né? Opa, mas se eu levantar ela pode tomar o meu lugar. Então, o que você fala dessa expressão tão usada ultimamente? Olha, eu acho essa expressão um pouco polêmica, assim, né? Porque a sororidade como é que a gente vai falar de sororidade numa dinâmica patriarcal, né? Eu acho difícil, assim. Eu acredito que, primeiro, as mulheres têm que começar a se apoderar da própria história para poder dar espaço, entender que, olha, o meu espaço é meu, o espaço da outra é da outra, né? E o espaço é dela. Eu tinha uma professora que falava assim, olha, pensa na vida no seguinte,
existe um monte de cadeira ali, né? Cada cadeira tem um nome, porque essa cadeira está destinada a uma pessoa. A sua cadeira tem o seu nome. Você pode não querer sentar nela, mas ela vai continuar ali, ela é sua. Ninguém vai tomar ela de você. E eu acho que quando a gente pensa em sororidade, a gente pensa nessa coisa romantizada, né? As mulheres são essas amigas, a gente precisa. E eu acho isso incrível, mas eu acho que isso não é real. Por quê? Porque existem tantas feridas no feminino, principalmente essa ferida de, olha, mas se eu levantar ela, eu vou perder meu lugar? Por quê? Porque se a gente está numa dinâmica patriarcal, quem tem lugar? O masculino. A mulher não tem lugar. E eu ainda vou ter que levantar outra. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, olha, eu preciso começar a me colocar de uma forma empática para as outras mulheres. Inclusive quando eu sinto a dor de ver uma mulher crescendo e eu não. Quando a gente começar, Tati, a virar e falar assim, olha, eu acho incrível o que ela está vivendo, mas está me doendo aqui. Aí a gente pode começar a falar de sororidade. Porque aí eu vou começar a admitir que, olha, por que eu estou pedindo para essa mulher deixar o cachê dela? Por que eu não pedi para o homem? Por que eu estou pedindo para ela? Será que eu estou pedindo para ela porque realmente é ela ou será que é por minha causa? Mas a gente não faz essa leitura. A gente faz qual a leitura que a gente faz? É impressionante, assim. Eu vejo muito isso, né? Se eu estou num workshop, por exemplo, eu frequento muitos workshops, trabalhos, né? Fora de Sete Lagoas, cursos, e é incrível. Esses trabalhos são todos lotados de mulheres. Geralmente tem 1, 2 homens, mas esse 1, 2 homens que existem nesses workshops, nesses cursos, são tratados como rei. Então tem uma hora que, quantas vezes eu já estava em cursos que tem um monte de mulher e aí de repente para tudo e fala assim, mas eu queria ouvir esse homem falar. Por quê? Por que a gente tem que dar um lugar para ele? Por que a gente tem que parar tudo para ver esse homem falar? Não que não seja importante, mas o que eu quero dizer é, por que não? Olha, eu quero ouvir essa mulher falar. Mas se você colocar 2 salas para falarem sobre autismo, uma pessoa que tem uma bagagem aqui de autismo para falar e uma mãe para falar de autismo, a sala do homem ela vai encher. Vai. E a mãe que tem esse apoderamento para falar sobre o que é o autismo, ela não tem. Então, só que isso é culpa dos homens. Eu não tô falando que os homens são péssimos, sim, tá, gente? Não. Pelo contrário, eu achei eles maravilhosos. O que eu tô querendo dizer é do espaço. Sim. Né? Então, assim, a gente tá tão acostumada com isso que a gente faz isso sem ver. Né? A gente nem pensa nisso, mas eu acho que esse espaço para mulheres, ele é uma coisa que quanto mais a gente cavar e criar ele e colocar essas mulheres no centro e colocar essas mulheres com o holofote, mais a gente vai poder falar de sororidade. Enquanto isso não acontecer, vai ser difícil. E a gente precisa romantizar essa sororidade. Ela vai ser construída de forma dolorosa, porque a gente precisa olhar para as nossas dores para construir uma sororidade real. Senão a gente não vai nunca construir, a gente vai ficar naquela ideia de best friends e não é essa a ideia. Ai, gente, que aula! Qual conselho você daria para as mulheres que estão, né, em busca dessa felicidade, em busca dessa realização pessoal, profissional? Qual o conselho a Edith Machado daria? Primeiro banque o seu desejo. A vida custa. Ela tem um preço. Paga o preço. Não importa o que as pessoas falam. Banque o seu desejo, pague o preço do seu desejo. Segundo, se apodere da sua história. A sua história é sua e ela é incrível do jeito que é. E ela tem muita força. Então se apodere da sua história, né, e olhe para ela com amor e com orgulho. E em terceiro lugar, agradeça as suas ancestrais. Porque elas criaram esse caminho que você está trilhando agora. Agradeça de coração, trabalhe essas dores. Se tiver que chorar essa dor, chora essa dor. Chora a dor de não ter tido a mãe que você gostaria, ou a avó que você gostaria, ou de ter sofrido. Chora essa dor, mas agradece essas ancestrais que abriram caminho para você. Agora vamos entrar em assuntos polêmicos. Brincadeirinha. Adoro. Vamos lá. Vamos entrar em assuntos polêmicos agora. Se eu não fizer isso com ela, não sou eu, gente. Não tem jeito. Brincadeira.
Agora, né, antes do final, a gente vai pro bate-bola, que eu adoro fazer, né? Que eu tenho que... É rápido, tá, Edith? Não é igual eu, não. É bate-bola. Tá bom. E prometo não falar o meu, tá? Tá bom. Uma palavra que define o feminino. Consciência. Um livro que todo mundo deveria ler. Mas eu acho que 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques é incrível. Uma prática diária indispensável. Meditação. E acordar às 3 da manhã. Pode falar do Um mantra que você ama. Um mantra que eu amo é I Love You, do The Hanuman. É um grupo bacana demais. Um ícone feminino inspirador, sem ser eu. Adoro! Eu amo a Frida Kahlo. Maravilhosa, né? Pra mim ela é incrível. Ela é maravilhosa. E eu não sabia que a Clarissa Pinkola, que ela tinha descendência mexicana também. O México é... incrível, né? O México é incrível. Um dos lugares mais lindos que eu fui. Uma cor que representa a sua essência. Uma cor? Nossa, acho que vermelho. Eu gosto de vermelho. Um lugar onde você se sente em paz. Na minha casa. Uma música que toca a sua alma. Música. Mantra toca a minha alma, sem dúvida. Mas a música é do meu marido, né, gente? É música. Olha, puxando saco. Por isso que eu já puxei o violão. Um sonho ainda a ser realizado. Ó, George, fica esperto agora. Sonho a ser realizado. 20 anos de casado, vem aí. São tantos sonhos a serem realizados. Eu ainda quero escrever uma história sobre as mulheres da minha família. Um livro sobre isso, assim. Esse é um sonho. Saiu pela... Um conselho para mulheres. Trabalhe a sua autonomia. Um aroma que te traz boas lembranças. Um aroma cheiro de bolo sendo feito, assim. Minha mãe cozinha muito, né? Então isso me lembra a infância, assim, eu gosto. A próxima eu posso responder pra você? Pode, claro. Uma arte que te representa. Pode responder. Qual que é? Uma arte que te representa. A mandala, né? Sem dúvida. Uma frase que guia sua vida. Fé na vida. Um momento inesquecível na sua carreira. Na minha carreira, eu acho que o lançamento do meu livro foi inesquecível pra mim. Um hábito que recomenda, sem ser acordar 3 horas da manhã, Edith, por favor. Um hábito que eu recomendo que você se acolha todos os dias. Pelo menos um momento do dia você se dê um carinho ali e fala, olha, tamo junto. Uma qualidade essencial para ser feliz. Honestidade. Sempre. Sempre. Um ritual matinal. Acordar de manhã e fazer uma oração. Um desafio superado. Dirigir, tirar carteira. Tirei carteira ano passado. Uma mulher que você admira, sem ser eu. Uma mulher? É. Uma mulher que eu admiro. Você olha pra ela todos os dias, não sou eu. Tá lá no seu sofá. A Frida, não, eu queria falar uma mulher brasileira. Eu acho que a Tarsila eu admiro muito. Nise da Silveira, são mulheres incríveis. Um desejo para o futuro. Desejo para o futuro? Eu queria muito fazer uma viagem, tipo o Caminho de Santiago, uma viagem para poder fazer um cuidado, assim, ficar, sabe, reflexão, assim, viagem reflexível. Eu queria muito fazer uma viagem, assim, de Caminho de Santiago mesmo, que são vários dias. Eu acho que... É lindo quando eu estive em Santiago da Compostela, que você chega, né? Quando você chega lá com os peregrinos, todos que fazem essa
essa caminhada que eles chegam ali na praça, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É uma energia, né? Eu não fiz assim, mas eu fui até a igreja de lá e é uma coisa maravilhosa. Gente, essa é a Edith Machado. Sou eu. Ai, vocês acreditam que eu tava nervosa? Não eu cheguei que ela tava nervosa. Falei, gente, tava muito nervosa pra conversar com a Edith hoje. Isso é maravilhoso. Porque você é muito especial. Obrigada por todo o acolhimento que você faz comigo, né? Ela me atura. Eu sou doida pra ela virar minha amiga, mas ela não vira minha amiga, entendeu? Sou doida pra fazer uma troca com ela, mas ela não faz essa troca. Mas obrigada agradeço. por participar do Diversitate, que é isso, né? O Diversitate, ele é mais uma escuta. Eu gosto de falar algumas coisas também, mas ele é mais essa escuta pra gente conhecer essas pessoas que são incríveis na nossa vida. Mas ela falou brincando das mulheres que eu admiro, mas eu realmente admiro, de verdade. Essa mulher é uma força, gente. Ô, gente, agora, né? Tem noção, admiro de verdade. E olha que eu tô de TPM. Ela é incrível. Obrigada, gente. Depois, se alguém a gente não consegue ver, né? Os comentários que estavam aí, porque o celular ele fica virado ao contrário. Mas se alguém depois quiser deixar um comentário lá pra gente, nós vamos gostar. Tá Beijo. bom? Obrigada. Beijo. E aí?